No Vitalidade de hoje vamos falar sobre as mudanças de rotina e os impactos psicológicos relacionados à Covid-19. Conversamos pela internet com a psicóloga Carmen Giongo. Ela é professora da Universidade Fevale e possui pós-doutorado em Psicologia Social e Institucional e em Antropologia. Carmen também é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Pesquisa em Saúde e Trabalho da URGS. Tudo bom, Carmen? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Vitalidade. Tudo bom? Um abraço a todos que estão nos acompanhando hoje e muito obrigada pelo espaço de troca e de debate aqui tão importante nesse momento. A pandemia do novo coronavírus, ela trouxe alterações na rotina das pessoas do mundo inteiro, né, de diversos estratos socioeconômicos e também de faixa etária, atingindo desde os bebês até as pessoas mais idosas. Como essas mudanças na rotina, elas vêm impactando, então, a população mundial? Bom, essa é uma questão difícil de responder e, ao mesmo tempo, muito séria, muito importante. A primeira coisa a considerar é que existe uma complexidade, né, e uma desigualdade muito grande nos modos de vida, nos estilos de vida, né? Então, a pandemia e a vivência do isolamento, ela vai atingir as pessoas de um jeito muito diferente. Então, para a gente falar sobre como a pandemia impacta psicologicamente, a gente precisa considerar as diferenças. Então, pelo menos falando de algumas dessas diferenças, né? Uma coisa é falar do impacto psicológico da pandemia para as famílias, por exemplo, que estão em teletrabalho, né? As famílias que tiveram o seu trabalho deslocado para fazer atividade dentro das suas casas e que têm filhos, por exemplo, né? Então, nesse momento, as famílias estão tendo que dar conta das suas atividades laborais, da educação dos filhos, do cuidado com a casa, né? Mas a gente tem também os grupos, por exemplo, de profissionais que estão atuando em linha de frente, né? Que não deixaram de fazer suas atividades presenciais e que estão atendendo outras pessoas, sejam em hospitais, em supermercados, em farmácias. Então, o impacto psicológico para essas pessoas é outro. Essas pessoas podem vivenciar muito mais o medo, né, da exposição, podem vivenciar situações de preconceito por estarem expostas, né, e pessoas ao seu redor podem pedir, né, ou podem desejar um afastamento. A gente tem as pessoas que vivem em trabalhos precários ou que estão em situação de rua. A gente tem as pessoas que já tinham um transtorno psicológico antes da pandemia e que agora é muito diferente, né? Eu penso muito, assim, me preocupa muito as pessoas que já viviam um quadro depressivo, por exemplo, né? Um quadro de ansiedade, ou que já estavam afastadas do trabalho por uma questão psicológica. Essas pessoas vão vivenciar, podem vivenciar, uma intensificação do seu sofrimento nesse momento, justamente porque a rede de apoio social é muito importante e ela pode, de algum jeito, se fragilizar nesse momento, né, pela falta de contato social. Então, resumindo, né, eu diria assim que a gente precisa considerar essas diferenças, a gente precisa considerar a desigualdade social, precisa considerar as diferentes configurações familiares, né, as diferentes condições de vida, para entender como a pandemia impacta, né? Tanto que uma das minhas preocupações desde o início, assim, da pandemia, é ver aquelas instruções, aqueles manuais gerais, sabe, Tati? De guias, assim, o que fazer na quarentena, né? Claro que essas orientações gerais são importantes, né? E isso passa pela questão da alimentação, da rotina, de manter o contato com as pessoas, de selecionar fontes seguras de informação. Só que essas orientações, elas são para uma camada média, para uma camada geral da população. Elas não consideram as particularidades, né? Por exemplo, é muito complicado eu falar, por exemplo, para uma pessoa que já está num quadro depressivo, passar orientações assim, né? Não, fique bem,
mantenha a sua rotina, se alimente bem, faça algo criativo, né? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter com essas instruções gerais para ainda não responsabilizar ou deixar esse sujeito ali sozinho responsável pelo seu bem-estar, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar em todas essas particularidades, né? Em relação ao isolamento social, né? Dependendo do estado do nosso país, que é um país continental, né? Também do município, a questão do isolamento social, algumas já está de forma mais branda, as pessoas estão voltando gradualmente ao trabalho. Outros casos, como Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que a situação ainda está bastante grave, e também a gente vê casos de cidades menores, né? Que os casos de coronavírus estão chegando a recém agora, né? Então são momentos diferentes que a população está em relação ao isolamento social. E esse isolamento social, ele cerceia de certa forma, né? Mesmo que a gente saiba que é uma atitude para evitar a proliferação, que é para o bem de todo mundo, mas também mexe bastante com a gente, porque ninguém se prepara para um momento como esse, né? A gente fala numa vida cotidiana, cheia de trabalho, que a gente queria mais tempo para ficar em casa, para curtir os filhos, né? Mas essa é uma situação totalmente atípica, não são férias, não é um feriado que tu pode curtir assim com a família, num ambiente externo, né? Qual a tua avaliação assim acerca dessa questão? Então, sobre essa questão específica do isolamento, realmente é um fenômeno, né, que todos nós estamos passando juntos, e inclusive nós especialistas, né, a gente também está aprendendo sobre o isolamento, sobre os efeitos do isolamento, enquanto a situação está acontecendo, né, então nem sempre a gente tem todas as respostas. O que eu acho importante colocar, que eu percebi, assim, pelas pessoas que eu acompanho, né? No início do isolamento, assim que iniciou o processo, a gente teve uma certa, talvez uma idealização ou uma expectativa de que a vida iria continuar normalmente, né? Nós mesmos nos demandamos que a vida continuasse normalmente, né? Que a gente transferisse as atividades presenciais para dentro de casa, que a gente preparasse a própria alimentação, que continuasse fazendo exercícios físicos, né? Que mantivesse a rotina, que as crianças continuassem estudando, né? Então, no início eu critiquei um pouco esse processo, porque não deixa de ser uma negação da realidade, né? O que está acontecendo? A gente está vivendo uma pandemia, né? Algo que a gente nunca viveu desse jeito. A gente tem milhares de mortos, a gente tem milhares de pessoas que contraíram o vírus no Brasil, né? Então a gente vive um estado de emergência, né? A gente vive uma pandemia e é muito necessário não negar essa situação, né? E o fato de não negar essa situação vai gerar angústia, vai gerar desorganização, vai fazer com que a gente se depare com algo que a gente não sabe como lidar. E é normal, isso é esperado, né? Esse sentimento ruim é esperado. Mas é melhor sentir ele do que negar a realidade, né? Tati? Oi. Aqui para mim diz que caiu a conexão. Para nós tá certo, né? Tá certo aqui. Tá, então eu vou seguir. Tá, tô te escutando direitinho. Tu quer complementar mais essa ou? Sim, tô elaborando. Tá. Depois vocês cortam. Então é importante a gente não negar a realidade da pandemia. Agora, o que significa também não negar a realidade da pandemia? No início, muitos de nós idealizamos o trabalho em casa, né? Acho que muitos de nós tinham assim esse desejo de trabalhar em casa, né? Confortável e tal. O que aconteceu com a pandemia?
a gente tirou um pouco o trabalho em casa ou o trabalho, né, as atividades domésticas, assim, dessa idealização. Porque a gente não, como você disse, Tati, a gente não se preparou para esse momento. Então, especialmente falando do trabalho, não deu tempo de organizar um local de trabalho. Muitas famílias têm só um computador e vão dividir esse computador com os filhos, né, ou com a esposa ou o esposo. A gente não conhecia todas as ferramentas tecnológicas para poder efetivar esse trabalho. Então, o que aconteceu é que essa expectativa de que a gente ia seguir no mesmo desempenho e no mesmo ritmo que a gente tinha antes da pandemia foi quebrada, né? E a gente passou a sentir assim, ai, não estou produzindo o suficiente, ai, não estou tendo o mesmo desempenho. E que bom, eu acho muito bom que a gente não tenha o mesmo desempenho, porque é normal que a gente se atrapalhe, né? É normal que a gente se sinta sobrecarregado, porque tem toda a carga emocional, o medo, a insegurança relacionada à pandemia, associado a essa mudança de rotina, que ninguém estava preparado e que a gente está aprendendo e está se adaptando enquanto a situação está acontecendo. E isso não é pouca coisa, né? Você falou da sobrecarga, né? Então, além do trabalho, quem tem filhos em idade escolar, né? A maioria das escolas particulares tem a questão do homeschool, como eles chamam, então os pais também, embora venha uma orientação, os pais também tendo que desempenhar esse papel de educador e às vezes em fases determinantes, como na alfabetização, por exemplo, né? E alguns outros pais mais receosos porque os filhos não estão tendo aula, né? Daqui a pouco tem o Enem pela frente, quem está mais adiantado na escolaridade, né? Alguns pais vendo por conta própria como ensinar os filhos menores ou algum outro tipo de atividade que mantenha eles fazendo alguma coisa, porque criança também é difícil de administrar nessa fase, que principalmente as que moram em apartamento não tem muito espaço para brincar ou ficam o tempo inteiro na frente dos computadores, em jogos, Netflix, né? Então, os pais também têm toda uma preocupação, além do trabalho, né? E também com as questões domésticas, porque muitas das empregadas domésticas fizeram algum tipo de acordo, né? Até para se preservar também, em termos de saúde, né? Então, é uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E dá a impressão que tu tá trabalhando 24 horas por dia, né? Exatamente. Eu tenho escutado muito isso de trabalhadores, né? E às vezes as pessoas não reconhecem essa sobrecarga. E isso que eu queria reforçar muito, porque sim, nós estamos mais sobrecarregados. Às vezes eu escuto dos trabalhadores assim, né, de colegas mesmo, nossa, eu não fiz nada essa semana e eu tô acabado, né? Eu tô cansada, eu tô exausto. Por quê? Porque se eu não fiz nada, eu não tô conseguindo trabalhar direito, né? Mas eu acho que é importante deixar claro esses pontos, né? Então, a gente já tem a sobrecarga emocional, né? A gente já tem essa sobrecarga da preocupação relacionada à pandemia, do medo relacionado à pandemia, até mesmo da adoção dos comportamentos de proteção, querendo ou não, já é uma sobrecarga. Eu tenho que usar máscara, eu tenho que me proteger, eu tenho que limpar, né? Então, tudo isso gera um cansaço mental. Outro ponto importante, o uso das tecnologias, né? Estava lendo um estudo essa semana sobre como e por que a gente cansa mais fazendo o trabalho remoto. Né? Por exemplo, por que eu canso muito mais falando com vocês aqui pelo telefone do que se eu tivesse presencialmente com vocês? Né? Então, já está mais do que comprovado que existe uma exigência muito maior cognitiva. Eu tenho que prestar mais atenção, eu tenho que falar mais, os tempos de silêncio são outros. Então, quando a gente trabalha ou a gente estuda com um dispositivo tecnológico, a gente vai ter uma exigência muito maior e a gente vai ter um desempenho menor nessa produção, nessa atividade. Ou seja, eu tenho a pandemia,
eu tenho o uso da tecnologia muitas vezes em excesso. Eu tenho que dar conta da organização familiar, né? Da atividade com os filhos, que a gente não estava acostumado, né? Muitos de nós. Eu tenho que dar conta da alimentação, da organização da casa, das minhas atividades laborais, né? Muitas vezes as escolas ou as atividades escolares também são excessivas, né? Excessivas em que sentido? Elas vão exigir também um domínio maior das tecnologias, uma presença maior dos pais. Então, tudo isso vai gerar uma exaustão física também, é importante apontar para a questão física e também psicológica. Então, é por isso que a gente está mais cansado, é por isso que a gente parece que a gente está produzindo menos, mas a gente está produzindo muito mais, porque a gente está dando conta de tudo isso. E nesse aspecto, eu queria destacar assim, um ponto que eu acho importante, que é a sobrecarga das mulheres, né? A gente já tem estudos, né, anteriores que mostram que as mulheres têm uma jornada extra de trabalho no cuidado com a casa. Nesse período, me preocupa muito a sobrecarga ainda maior das mulheres. Então, é importante, né, para quem está nos assistindo, que pense como é que está a distribuição das atividades em casa agora e que essa distribuição seja dividida entre todos os membros da família, entre as crianças, né, entre o casal, entre outros membros da família, para que a gente não tenha ainda uma sobrecarga maior sobre o papel da mulher em casa. Outra questão dentro desse contexto é que quando a gente sai para trabalhar, as pessoas que batem ponto às 8, né, depois às 6 da tarde, acabou, foi para casa. Mas agora, até por WhatsApp, a sensação é que tu está disponível muito mais tempo, né? Isso também tem gerado angústia nas pessoas? Nossa, isso é bem importante a gente falar. Eu já discutia antes da pandemia, a gente chama esse termo de direito à desconexão, né? E a gente estuda bastante na psicologia do trabalho, que é um fenômeno que a gente já vivia antes da pandemia, que é o processo onde o trabalhador não consegue ou não pode, né, se desligar das tecnologias e ele vai receber demandas ou assuntos de trabalho nas suas redes sociais. No WhatsApp, no Face, no Insta, em outras redes que o trabalhador utilize. As redes sociais, de modo geral, elas atenuaram, né, o limite entre a vida dentro e fora do trabalho. E isso já era um risco, né? Eu sempre brinco, assim, que muitas vezes o trabalhador está na cama, tá ali na cama, já quase dormindo, e entra uma mensagem no WhatsApp do grupo do trabalho. Então, ele tá vendo uma coisa do trabalho antes de dormir, né? A maioria de nós acorda e já olha o celular e vai ter um assunto do trabalho no celular, né? Então, a gente já tá trabalhando. É importante isso. O que é trabalhar, né? Trabalhar é eu já estar mobilizando o meu pensamento, né? A minha preocupação, ou até fazendo uma ação já mesmo que na cama, ali no celular. Então, a gente precisa estar muito atento, assim, a esse limite. O que aconteceu com a pandemia? A pandemia, ela fez com que a gente utilizasse muito mais a tecnologia, e por um lado isso é ótimo. Imaginem a gente sem as redes sociais nesse momento, né? Sem ligação por vídeo, sem esse contato. Então, tem algo muito bom, que até do ponto de vista da saúde mental aí é um fator de proteção, mantém a gente em contato com as pessoas. Mas do ponto de vista do trabalho, a tecnologia muitas vezes se apresenta como um risco agora, principalmente agora, porque ela faz com que a gente seja mais permissivo e às vezes até pela culpa de estar em casa, né? Como muitos trabalhadores vão pensar, não, já que eu estou em casa, não custa eu acessar um e-mail, responder uma mensagem no WhatsApp de noite, mesmo que não seja o meu horário de trabalho. Eu vi agora, a gente teve feriado, né, na semana passada, muitas pessoas dizendo assim, tá, mas é feriado, por que eu vou fazer feriado se eu estou em casa, eu vou trabalhar?
né? Então, assim, não, gente, não, por favor. A gente precisa manter minimamente essa ideia da jornada de trabalho. A gente precisa colocar limites nas demandas que nos são trazidas, principalmente nos horários fora de trabalho. Mesmo que você esteja em casa trabalhando, é trabalho, tenta manter a tua carga horária, né? Cuida com as atividades extras, cuida final de semana, feriado. Outro dia um trabalhador me perguntou assim, né? Se eu tô de atestado médico nesse período e eu tô fazendo as minhas atividades em casa, eu tenho direito a não trabalhar? Olha só, né? Porque o trabalhador está em casa, então parece que já é um privilégio estar em casa, né? E aí ele não poderia usufruir do seu direito de estar doente e não trabalhar. Então a gente precisa cuidar com esses limites, né? Precisa muito, assim. E a tecnologia, muitas vezes, ela é usada pelas organizações para vigiar, para monitorar, para acelerar o desempenho, acelerar a produtividade. Então, a gente precisa ficar muito atentos, assim, a esses aspectos. Cuidem, fiquem atentos e também cuidem, não façam os colegas de vocês trabalharem fora do horário, porque às vezes somos nós que estamos lá demandando um colega de trabalho, pedindo uma ajuda, né, tirando uma dúvida no final de semana, no feriado. Então, a gente precisa ter essa consciência, assim. Carmen, para encerrar esse nosso primeiro bloco, então, como as pessoas que já tiveram que retornar aos seus trabalhos, né, que o isolamento social, assim, está mais, não está tão rígido quanto antes, ou mesmo os profissionais que nem puderam parar, né, os caminhoneiros, os atendentes de supermercados, garis, os médicos, enfermeiros, todo o pessoal da saúde, né? Como lidar com esse medo ou com essa angústia de ser contaminado, né? Claro, eu acho muito importante a gente falar disso. Eu vi estudos sobre profissionais da saúde, né, estudos realizados na China, no Canadá, em algum outro país que agora eu não me lembro, mas que demonstrou que durante a pandemia os sintomas de ansiedade e depressão aumentaram entre 40% e 50% entre profissionais da saúde, especificamente, né? Então, a gente pode pensar que, de modo geral, quem está exposto tem um risco maior de vivenciar sintomas de ansiedade, depressão. A gente tem o risco do desenvolvimento de alguns sintomas de estresse pós-traumático, que é comum em situações de pandemia. Então, o que eu diria, assim, é muito importante nesse momento não só pensar em como o profissional deve manejar a sua ansiedade, né, o seu sentimento. Eu acho que isso também, e algo que eu sempre falo e eu sempre vou nesse caminho, é que os profissionais em qualquer área tenham canais de comunicação, consigam falar sobre o que estão sentindo, consigam ter esse amparo, consigam, né, ser acolhidos e falar, mesmo que seja com um colega de trabalho, com sua gestão, mas falar sobre o sentimento é muito importante, além, é claro, das medidas de biossegurança, que, né, eu considero primordiais. Mas eu não quero deixar essa responsabilidade só no papel do trabalhador. O que eu quero dizer é que o cuidado com a saúde mental das pessoas que estão na linha de frente é um problema de saúde pública. Não é uma atitude que só o profissional tem que ter consigo mesmo. E as instituições, as políticas públicas, o Estado precisa prever ações de saúde mental. Assim como a gente tem protocolos de biossegurança, assim como a gente tem ações de biossegurança e que ainda são precárias, lembrando que essa semana, né, eu vi um dado de que o Brasil é o país onde mais morreram profissionais da enfermagem por conta da Covid, ou seja, eu já estou dizendo que tem uma falha em biossegurança, tá faltando EPIs, por exemplo. Mas não, além disso, né, eu acho que a gente tem que ter
ações de saúde mental. O que são ações de saúde mental? Espaços de escuta, né, suporte psicológico, mesmo que seja remoto, né, espaços de acolhimento, de tratamento, né, para os profissionais que estão em linha de frente e que vão vivenciar, naturalmente vão ter mais medo, vão estar ansiosos, vão ter medo de transmitir, né, a Covid para outras pessoas, para sua família, vão vivenciar em muitos casos o preconceito, né? A gente tem visto relato de profissionais da saúde que têm vivenciado preconceito, né, em transporte público, no seu prédio, na sua rede de vizinhança. Então, a gente precisa urgente de ações de acolhimento a esses profissionais. A gente não pode deixá-los sozinhos ou responsabilizá-los unicamente pelo seu bem-estar, né? A saúde mental é uma questão de saúde pública. Obrigada, Carmen. No Vitalidade de hoje conversamos sobre as mudanças de rotina e os impactos psicológicos relacionados à Covid-19. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Vitalidade. Hoje conversamos com a psicóloga Carmen Giongo, que é professora da Universidade Fevale e pós-doutora em Psicologia Social, Institucional e Antropologia. O assunto é os impactos psicológicos causados principalmente pelo distanciamento social, medida adotada para minimizar a proliferação do novo coronavírus. Carmen, então, retomando esse assunto bem complexo, né? Você falou um pouquinho no primeiro bloco sobre a questão da normalidade, né? Alguns estudos dão conta que a nova normalidade na rotina, né, será muito diferente da vida que nós tínhamos antes. Já está sendo. Para sair de casa são uma série de ações e cuidados que precisamos ter, higienizar sempre as mãos, tomar banho quando chegar em casa, colocar a roupa para lavar, o uso de máscara. Isso sem falar nas pessoas que estão trabalhando diretamente com o público, né? Nós, cidadãos, assim que vamos ao mercado ou fazer alguma atividade fora de casa. Também tem alguns estudos que falam, nesse sentido principalmente da Organização Mundial da Saúde, que essa questão do distanciamento social, do isolamento social, ainda vai prosseguir por muitos anos, tipo, libera, volta. Então, essa normalidade dos próximos anos vai ser uma normalidade diferente da que nós tínhamos. E se as pessoas, o ser humano, ele tem essa capacidade de adaptação ou de se conformar, né? E o quanto isso impacta na sua saúde mental. Bem importante, né, Tati? Os estudos, como você mesma falou, os estudos mais recentes, a gente não tem tantas certezas, né? Nenhum de nós. Mas os estudos mais recentes realmente demonstram que a gente vai viver esse ciclo nos próximos tempos, né? E no início nós pensamos, não, é um isolamento por 30 dias, né? Depois por 60 dias. E agora a gente tem essa perspectiva de algo que vai se estender, que vai ser cíclico talvez, né? Que intercale momentos de isolamento com momentos de reinserção das atividades. Então é provável que a gente viva isso. Te respondendo sobre a nossa capacidade de adaptação a isso, felizmente o ser humano tem uma capacidade bem grande de adaptação, né? Tanto que, não sei se vocês perceberam, mas a gente já está num processo adaptativo, né? Muitos de nós já encontramos recursos para se adaptar a esse cenário.
O que eu acho que a gente só precisa, do ponto de vista da saúde mental também, a gente precisa pensar não numa adaptação só individual, mas em como a gente vai criar políticas públicas de amparo e de proteção à saúde mental nesse processo de isolamento, né? Que políticas, que projetos, que programas a gente vai ter que deem esse suporte, porque essa adaptação ao isolamento, ela não é um comportamento só individual. Eu acho arriscado quando a gente pensa assim, a Carmen precisa se adaptar, né? Esse comportamento, essa adaptação ao isolamento, a aceitação, o comportamento de biossegurança, ele é meu, mas ele demanda ações públicas. Ele é resultado de política pública, né? Então, nesse sentido, eu quero reforçar que sim, a gente pode se adaptar, a gente pode assumir como hábito os comportamentos de biossegurança se a gente tiver política pública, né? Se a gente tiver informação, e uma informação não contraditória, né? Uma informação que tenha um alinhamento político dessa informação, que tenha campanhas muito claras do que é correto fazer, quais procedimentos tomar, que a gente tenha políticas de suporte, não só de saúde mental, mas políticas de amparo econômico, amparo social. Então, todo esse arsenal que é político e social, ele vai contribuir para que a gente assuma comportamentos protetivos ou não, né? Então, eu acho que o Estado e as políticas públicas têm um papel bem importante. E sim, né? Talvez seja o nosso novo normal. Talvez a gente, né? Talvez seja essa, assim, não sei quando que a gente vai voltar aí no cinema, por exemplo, né? Mas assim, eu acho que a gente tem também coisas muito positivas, né? A gente tem um sistema único de saúde que é um exemplo para o mundo inteiro, apesar da falta de investimento histórica que tem nele, né? A gente tem um sistema muito legal, a gente tem um sistema de assistência social muito bom, a gente tem condições de lidar bem com isso, se a gente tiver também um alinhamento político e um amparo das políticas públicas, né? Aqui no Brasil, a gente percebe que as pessoas estão enfrentando também esse momento de formas diferentes, do ponto de vista agora econômico. Tem os trabalhadores, né, com carteira assinada, que tem o seu salário garantido, mas também tem aqueles que estão fazendo com os seus patrões algum tipo de acordo. Muitas empresas, em contrapartida, tiveram que fechar as portas, né? Muita gente demitida. Tem os pequenos empresários, né, que também têm que lidar com essa situação de ser chefe de família, de sustentar a casa, né? Então, e tem a necessidade de se cuidar também, né, porque não é brincadeira a proliferação desse vírus, haja vista a quantidade de pessoas infectadas e de mortes que tivemos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como fica o psicológico? Porque a gente sabe que as questões econômicas, elas são uma das principais causas até mesmo do suicídio. No Setembro Amarelo, quando a gente traz esse assunto, quando a gente fala para as pessoas buscarem ajudas também no Centro de Valorização à Vida, o CVV, né? Que atende por telefone, de repente também é uma boa alternativa para quem não tem recursos ou não pode sair de casa nesse momento, né? Mas como lidar com isso? Porque é uma questão bastante preocupante, né? Essa questão da depressão e da possibilidade de um desfecho mais trágico. Exato, não, é bem importante. As questões econômicas, elas estão sim relacionadas, né? À vivência da depressão, à incidência do suicídio. Então, a questão econômica é importante, né? É muito importante a gente pensar. É muito legítimo o trabalhador que está com medo de perder o seu trabalho, né? Ou mesmo o trabalhador que é gestor de uma equipe ou que tem um negócio e que está com medo nesse momento de ter feito negócio.
né? Então é muito legítimo esse medo, essa preocupação. Eu acho importante a troca, a fala sobre isso, né? Não negar esse sentimento, assumir, compartilhar, buscar ajuda. Do ponto de vista dos trabalhadores, eu tenho visto um trabalho bem importante dos sindicatos nesse momento, sabe? De orientação, de acolhimento, né? Então, eu acho que os sindicatos têm um papel importante agora, né? Em vários sentidos de apoio. É importante reforçar os coletivos de trabalho, os colegas, né? A gente precisa muito elaborar e falar sobre o que está acontecendo, sem medo de ser demitido, né? Porque eu já ouvi, assim, de trabalhadores em situação de sofrimento, com medo de falar que estava sofrendo nesse momento e ainda ser desligado, né? Ou sofrer alguma punição. Então, a gente precisa ter espaços seguros de fala. Mas, principalmente, Tati, o que vai diferenciar muito, o que vai impactar muito na questão econômica no momento de pandemia, e a gente tem exemplos disso em outros países, são as políticas de proteção social, né? De novo, a gente não tem como responsabilizar unicamente o trabalhador pelo seu bem-estar, né? A gente teve o auxílio emergencial, né, liberado agora para profissionais em situação de trabalho precário também, mas a gente precisa de políticas, né, de amparo às micro e pequenas empresas, né, a gente precisa de isenção fiscal, a gente precisa de política de amparo aos trabalhadores autônomos, porque a gente sabe que o país que lança mão dessas proteções sociais, o impacto à saúde mental vai ser bem menor da pandemia. Porque, basicamente, o que gera sofrimento mental, sofrimento psíquico, é a insegurança, né? E é a necessidade concreta de, ter que me sustentar. A incerteza do que vai acontecer, né? Exatamente. Então, as políticas, né, de proteção social, as políticas econômicas são muito, muito importantes nesse momento. E elas são, eu diria, talvez um dos maiores protetores da saúde mental. Que dicas você deixaria para quem está nos assistindo no sentido de identificar, né, na fala de um colega, do marido, da esposa, do próprio filho, porque as crianças também sofrem nesse momento de crise, né? Dos avós, né, de algum ente querido, colega de trabalho, como você falou, de que as coisas não estão bem. Porque às vezes a pessoa tenta esconder, não, tá tudo bem, mas que sinais ela pode dar, assim, que indicam que ela tá precisando de ajuda? Alguns comportamentos nesse período, eles vão ser mais comuns, mas eu diria, vão ser comuns, assim, para a maioria das pessoas, né, que é uma alteração da rotina, de modo geral. Mas eu, mesmo assim, mesmo achando e vendo, né, os estudos vão dizer que eles são esperados, eu diria, presta atenção igual. Em que comportamentos, né, do seu familiar, do seu colega de trabalho, né? Então, assim, alterações de sono, impossibilidade de conseguir dormir, alterações grandes, assim, na alimentação, no apetite, no humor, né, muitas vezes crises, assim, de choro, né, um certo desamparo, alterações na libido. Vão ser comuns essas alterações, porque a gente está vivendo uma emergência, a gente está vivendo um processo de isolamento, mas fiquem atentos para quando essas ações se tornem, assim, intensas, né, ou quando quem convive com a pessoa percebe, tá diferente. Muitas vezes a pessoa que mais precisa de ajuda é aquela mais quietinha, né? Que não pede apoio ou que não consegue pedir ajuda. Então, eu diria, na dúvida, fiquem atentos, né? Às alterações, assim, de comportamento, de humor, de alimentação. Eu fico muito preocupada com o excesso de consumo de álcool, né? A gente teve um aumento muito grande de procura de álcool, né, nos supermercados, assim, álcool, bebida alcoólica, né, além do álcool em gel,
Mas, assim, fiquem atentos a esses comportamentos e mandem mensagens, liguem, né? Mesmo que a pessoa não esteja mal, assim, mas sejam solidários. Mandem mensagem, como é que você tá hoje? Tô passando para dar um oi, vamos conversar. Se sentirem, né, a necessidade, sugiram, tem vários locais prestando atendimento gratuito aqui em Novo Hamburgo, Porto Alegre, institutos, né, de psicologia. Indiquem, conversem, escutem, suportem e principalmente aceitem que tem dias que as coisas também não vão estar bem, né? Eu acho que o pior é a gente se exigir a manutenção daquele mesmo desempenho que a gente tinha antes, né? A gente precisa aceitar a situação grave que o nosso país está vivendo, a gente precisa assumir os comportamentos de biossegurança e a gente precisa, de um certo jeito, lidar com essa angústia que é inerente a esse contexto, né? E aí, para passar por tudo isso de um jeito ainda melhor, precisamos, assim, pressionar, né, o poder público e as instituições a lançarem mão de programas e políticas que deem suporte à proteção à saúde mental. Você falou no início do programa que regras gerais, né, é difícil, né, tipo um manual do que fazer nessa quarentena, né, que nem é mais quarentena, já estamos há 2 meses, né. Exato. Mas, assim, existe alguma coisa, manter uma certa rotina, né, mesmo que cada família, cada núcleo familiar tenha uma rotina diferente, isso ajuda a passar os dias de uma forma mais tranquila? Porque a gente escuta assim, um dia de cada vez. Talvez nesse momento o excesso de expectativa, né, de quando tudo isso vai acabar, nos torne ainda mais vulneráveis. Exato. Claro, né, Tati? Eu vou citar aqui as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Que eu acho que é sempre bom a gente ter um parâmetro, né? Até para poder problematizar. Mas essas orientações, claro, elas incluem, né, a tentativa de manter uma certa rotina das atividades, uma alimentação, né, saudável, que a gente cuide com a alimentação, que a gente selecione fontes seguras de informação, cuidem, né, com as fake news, selecionem um momento do dia para olhar as notícias, para que a gente não fique o tempo todo olhando, né, o celular ou muito empenhado nessa função, mas é importante ter um momento para olhar as notícias, procurar fazer algo que dê prazer, né, ou algo novo que você consiga encontrar e que te dê prazer nesse momento, que você não fazia antes, né? Seja escrever, ler, né, fazer alguma atividade, não fazer nada, né? Não precisa também estar sempre produzindo, ficar deitado olhando para o teto também pode ser bom. Ter momentos de trocas por videochamada, manter o contato social pelas redes sociais, né? Com segurança. Eu acho que são, além, é claro, em primeiro lugar, as medidas de biossegurança, sempre, né? Mas, assim, essas são medidas gerais. O que eu quis dizer antes é que, assim, vai ter dias que vocês não vão conseguir cozinhar, vai. Que vocês não vão dormir, vai. Vai ter dias que vocês vão se sentir muito mal, sim. Vai ter dias que vocês, talvez semanas que vocês não vão se exercitar, porque não estão conseguindo, sim. Vai ter dias que vocês não vão produzir nada e vão se achar muito improdutivos, sim. O choro isso é normal. O choro também é normal, né, nesse período. Exatamente. Então, assim, por isso que eu disse, a gente tem essas indicações gerais, que é para a população em geral, mas é normal que a gente se desorganize. É normal que a gente esteja sem conseguir produzir, né? É normal que as coisas tenham mudado e que a vida esteja diferente. É isso, né? Mas é claro que isso não impede a gente de pedir ajuda. Pelo contrário, peçam ajuda, falem. Não é pouca coisa o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo, né? Eu vi um estudo, Tati, de países, né, asiáticos que passaram por outras epidemias e os estudos mostravam que os efeitos psicológicos da epidemia
ele persistia até 3 anos depois do término do isolamento, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter, e a gente precisa já agora agir, a gente vai ter uma demanda bem grande em saúde mental pós-pandemia, né? Então, a gente precisa agir desde já, a gente precisa buscar ajuda, estar atento, né? E não ignorar os sinais de sofrimento também, que eles são muito sérios, né? E são inerentes a esse processo. Vou te agradecer, Carmen, muito obrigado pela tua participação. Aceitou o nosso desafio, você aí em Porto Alegre, né? Eu aqui em Novo Hamburgo, nos falando com segurança, né? Pela internet. Como os meios de comunicação, né? As novas tecnologias também facilitam muito neste momento, está aqui uma prova. Então eu quero te agradecer muito pela sua participação, por trazer todos esses esclarecimentos a quem nos acompanha pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, também pelas nossas mídias sociais, o Facebook da TV Câmara, o nosso Instagram. E para finalizar, gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem para as pessoas aqui de Novo Hamburgo e que também vejam o nosso programa de qualquer outro lugar. Tati, eu que agradeço a ti, a TV Câmara também pelo espaço, né? Eu acho que é difícil também para a gente discutir, né, essas temáticas. Não existe uma receita, não existe, né, uma verdade. Então eu quero convidar as pessoas assim a assumirem, a não negarem esse momento que a gente está vivendo, a manterem, né, o isolamento, o cuidado, a não negarem os sentimentos, inclusive ruins, né? Às vezes a gente acha que tá saudável tá feliz o tempo todo. Tá saudável é reconhecer também o nosso sofrimento, é também poder sofrer, né? Mas não significa que para sofrer a gente tenha que passar por isso sozinho. Então eu quero reforçar isso que eu falei, né? A importância de a gente ter ações e projetos de atenção à saúde mental, principalmente para os trabalhadores que estão em linha de frente, mas para toda a população que está exposta e está em sofrimento psíquico, e principalmente reforçar, assim como um recado, né? A gente está em ano de eleições, né? Então, muitas vezes as políticas públicas também são decididas agora, na hora que a gente escolhe, né? Quem serão os nossos gestores. Então, falar de saúde é também falar de política, né? E falar na defesa do SUS, né? Das políticas que a gente já tem e que são muito boas no Brasil. Então, mantenham-se atentos, defendam as políticas públicas e peçam ajuda, não sofram sozinhos, estamos todos, né, nessa mesma situação juntos e precisamos nos apoiar. Muito obrigada. Obrigada, Carmen. Encerramos aqui mais um Vitalidade. Hoje conversamos sobre as mudanças de rotina e os impactos psicológicos relacionados à Covid-19. Nosso bate-papo foi com a psicóloga Carmen Giongo. Ela é professora da Universidade Fevale e possui pós-doutorado em Psicologia Social e Institucional e em Antropologia. Carmen também é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde e Trabalho da URGS. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, e exibido no Facebook da TV. Todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, se cuidem e até o próximo programa.